Olá, sou o professor Daniel Camargo. Tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre texto narrativo. Em especial, nós vamos falar sobre um tipo de texto narrativo. Mas o que é um texto narrativo? Texto narrativo é um gênero textual que conta as ações de um ou mais personagens em um determinado tempo ou espaço. E quem conta essas histórias? São os narradores. E o narrador é aquela pessoa, aquele indivíduo que conta a história. E esse narrador, ele pode ter vários tipos, várias formas de contar a história. O narrador pode ser um observador, que é quando ele apenas conta a história, ele em hipótese alguma participa, ele observa e conta a história. Ou o narrador pode ser personagem, que é aquele que conta a história, mas também participa, ele é um dos personagens da história. Então, nós vamos hoje falar sobre as fábulas, que é um tipo de texto narrativo. E o que é uma fábula? A fábula é uma história curta que tem como objetivo instruir, educar a partir de um final moralizante que apresenta uma lição para os leitores. Quando nós temos uma fábula, nós temos vários tipos de personagens e esses personagens em geral são animais. Os personagens são animais e apresentam características emocionais e sociais humanas. Eles agem como um ser humano, eles pensam como um ser humano. Nas fábulas conhecidas, que são várias, elas deram origem a alguns provérbios populares. Por exemplo, a pressa é inimiga da perfeição, que foi retirada da fábula A Tartaruga e a Lebre. Pequenos amigos podem ser grandes aliados. Esse é outro provérbio popular que foi retirado do Leão e o Rato. Mas afinal de contas, como eu vou escrever uma fábula? O que eu preciso saber para escrever uma fábula? Bom, as fábulas são fáceis de escrever, mas nós precisamos, primeiro de tudo, organizar, né? Primeiro, nós devemos escolher uma instrução, um ensinamento, uma lição, para que a gente possa escrever a nossa fábula. Depois, escolher personagens que possam ser inseridos na história. E esses personagens devem ser, a princípio, animais. E nós escolhemos personagens que podem se encaixar de acordo com aquelas características que nós queremos colocar na história. Por exemplo, uma coruja para um personagem com sabedoria, um leão para um personagem que seja forte, né, que tenha força, uma lebre para um personagem que tenha velocidade, que seja veloz, e uma raposa para um personagem que tenha astúcia. Bom, então para isso nós precisamos organizar a nossa história e montar essa estrutura, né? Eu indico que nós montemos a nossa história com 3 parágrafos, para que a gente possa organizar melhor, ok? Então nós vamos apresentar no primeiro parágrafo os personagens e o ambiente em que esses personagens vivem. No segundo parágrafo ocorre um conflito ou uma situação, problema da história. E depois, no terceiro parágrafo, é onde acontece o final, onde os personagens encerram o conflito apresentando, como se trata de uma fábula, a moral da história. Sempre a fábula vai ter uma moral, ok? Então, para não ficar um vídeo muito longo, essa é a primeira parte.
ok? Que apresenta as características do que é uma fábula. No próximo vídeo, nós vamos ler uma fábula e encontrar essas partes da fábula. Até a próxima!